Olá, muito boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse bate-papo sobre ESG para as pequenas e médias empresas. Eu sou José Ricardo, sou especialista, palestrante e mentor em ESG e estou aqui para falar um pouco sobre o que é ESG, esclarecer um pouco mais sobre ESG, por que é importante para as pequenas e médias empresas, quais são os benefícios que vai trazer para as pequenas e médias empresas, como que as pequenas e médias empresas podem implementar o ESG nas suas operações. ESG ele é um termo muito pouco falado fora dos círculos especializados, ele ainda é muito pouco conhecido, mas ele está sendo cada vez mais cobrado pelas empresas. Então, ele não se restringe somente às grandes empresas, as pequenas empresas também elas estão sendo exigidas que tenham uma aplicação de ESG dentro das suas operações. Então vamos entender esse conceito, porque reúne políticas de meio ambiente, políticas de responsabilidade social e de governança. Vou explicar um pouco o que são essas coisas, que são essas três letrinhas, por que abrange esses três pontos, um pouco da parte histórica também, como surgiu o ESG, por que surgiu o ESG, vamos entender um pouco o significado dessa sigla e por que também o ESG está tão ligado aos negócios, Então, mas afinal, o que é o ESG, o que isso significa? O que são essas três letrinhas? É uma sigla em inglês, que significa Environmental, Social e Governance, que corresponde a práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. O ESG ele é uma jornada de transformação, ele é uma jornada de melhoramento nos negócios, e ele vai envolver a construção de um mundo mais inclusivo, um mundo mais ético, um mundo mais sustentável e vai garantir a qualidade de vida aí para todos, não só dessa geração, mas das próximas gerações também. E o ESG ele não é novo, basicamente novinho. A história do ESG ela vem lá de mais ou menos da década de 60, 70, em que os pensadores, os historiadores, os economistas mesmo, eles perceberam aí e alertaram por perigos e os danos de ambientais e de algumas práticas causadas por certos produtos, por certas práticas de negócios. Isso aconteceu durante vários séculos e com isso fundou-se a rede interdisciplinar do Clube de Roma, que aconteceu em 1968. Então, para vocês entenderem, em 1968 aconteceu aí essa interação, essa fundação interdisciplinar do Clube de Roma, que teve como seu relatório inicial um relatório chamado Limits to Growth. Então esse relatório foi de 1972 e foi um passo muito importante para mudar como as atividades econômicas elas iriam interagir com o mundo natural, com o ambiente. E na década de 90
essa ideia aí das organizações, das empresas e os investidores deveriam levar em conta não só o fator financeiro, mas também os fatores, os custos ambientais e os custos sociais para dentro das empresas, ficou muito reconhecida, e aí começou a surgir os primeiros índices de ações socialmente responsáveis. O primeiro foi o índice Domini 400, né, que é o Domini 400 social, e o Triple Bottom, que é o chamado TBL ou 3BL, né, e que também pode ser chamado de pessoas, planetas e lucros. Então isso foi um marco, né? Foi um boom aí na era contábil, na história da contabilidade, porque as organizações elas passaram não só a ver os resultados financeiros, mas também os resultados do desempenho ambiental, desempenho social de uma empresa, né? Os investidores eles começaram a ver isso. E a formalização do ESG, ela começou-se aí em 2004, quando o então secretário-geral da ONU, o Kofi Annan, né, falecido Kofi Annan, ele reuniu com os principais bancos mundiais, os 50 maiores investidores do mundo, e redigiu um documento chamado Who Cares In, fez uma publicação, né, que significa quem cuida ganha, ou ganha quem cuida, não importa a ordem que é dita isso aí. Mas 2 anos depois a ONU ela começou com os princípios de investimento sustentável, investimentos responsáveis, investimentos mais sustentáveis, e começou a estruturar, incorporar o ESG ao investimento. E isso começou com 63 signatários. Então, esses 60 signatários eles são pessoas que são responsáveis por assinar esse documento. Então, começou com esses 63, logo, e através de com mais de 6,5 trilhões de dólares, e com o tempo foi passando para 3 mil signatários, mais de 100 trilhões de dólares aí, e isso foi em ativos, né? Esses são os ativos de mais de 6,5 trilhões e 100 trilhões de dólares, e isso foi até 2020. E logo em seguida houve o apoio aí multinacional, ou seja, várias outras empresas, mais de 193 países se uniram com a Assembleia Geral da ONU. Isso aconteceu em 2015, que adotaram 17 objetivos globais que foram interligados ao ESG, interligados aos investimentos, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ou os 17 ODS da ONU, que tem a meta aí de colocar o mundo no caminho do futuro mais sustentável, no futuro mais igualitário, até 2030. Então estamos bem pertinho, né? Estamos bem pertinho disso aí. Então os critérios de desenvolvimento aí sustentável, né, desses ODS, eles foram estabelecidos pelo Pacto Global, né, que é uma iniciativa mundial que envolve não só a ONU, mas também várias outras organizações internacionais, empresas, e para alcançar aí os objetivos eles criaram várias oportunidades, né? Esses objetivos eles podem alcançar várias oportunidades que vão gerar aí valores estimados aí de 12 trilhões até 2030, né? Ou muito mais até. Mais de 12 trilhões.
Novamente falando, é o prazo que a ONU deixou para poder todas as empresas no planeta entrarem em conformidade aí com as práticas ESG. Mas afinal de contas, o que significa cada letrinha aí dessa sigla, né? O que significa o E, o S e o G, que exatamente está relacionado com essas letras? Bom, o E de environmental, ou abrasileirando aí o A, né, também pode ser falado ASG, ambiental, social e governança. O E ou A, né, representa aí o impacto que as empresas causam no meio ambiente, ou seja, vamos falar de questões de poluição, questões de emissão de carbono, questões de produtos químicos, questões de metais tóxicos, questões de embalagens, resíduos, o uso dos recursos naturais, da água, da terra, do plantio de árvores, a preservação da fauna e da flora, da nossa biodiversidade, e também tenta minimizar essa pegada ambiental na questão da eficiência energética e produzir uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais potente, né, com edifícios mais verdes. E isso mostra como os resultados, né, como o valor de uma empresa, ele não está atrelada somente aos resultados financeiros, mas sim às conquistas ambientais, às conquistas não materiais, que vão refletir aí na missão, nos propósitos da marca e na contribuição para a melhoria aí da sociedade no quesito ambiental. No fator S, que é o fator relacionado à responsabilidade social. A responsabilidade social, ela é o fator que afeta diretamente as pessoas, ou seja, sejam elas funcionários, sejam elas os clientes, sejam elas a comunidade no geral. Então são algumas práticas, são todas as práticas relacionadas à diversidade e inclusão, de deficientes, né, de melhorias aí de mobilidade social, relacionados à privacidade, às leis trabalhistas, diversidade e inclusão também nas equipes dos trabalhos, nas equipes das empresas, né? Então, referente aos direitos humanos, leis trabalhistas. Também refere-se a apoio às comunidades onde que aquela empresa está inserida. Se a empresa não está agredindo aquela comunidade, ou seja, não está destruindo ou discriminando aquela comunidade onde ela resolveu se inserir. Fala a relação entre os funcionários e os colaboradores, ou seja, o bem-estar que as empresas promovem para os funcionários, e toda a cadeia de suprimento dentro de uma empresa também, toda a distribuição que a empresa ela pode promover aí como parte aí das suas operações. Agora, falando da letra G de governance ou governança, né? O S é de social, o governance é de governança. É um fator um pouco mais delicado, porque é um fator que está ligado exatamente nas questões de transparência da empresa, nas questões éticas da empresa, nas questões do bom senso da empresa, de fazer as coisas corretas mesmo para toda a sociedade, e as questões tributárias, questões de política anticorrupção, com preocupações
mais preocupações da governança corporativa pode ser os conflitos de interesse, também diversidade e inclusão nos cargos de liderança da empresa, não só nos cargos de liderados, mas também nos cargos de liderança. Então essa é a parte que o S também envolve, tá? E a avaliação dos acionistas, se os acionistas minoritários são tratados de uma forma justa quanto aos acionistas majoritários, né? Ou seja, todos sendo tratados de forma igual, de forma justa mesmo. Então, ninguém aí se sobrepondo ao outro porque eu sou o sócio majoritário, então eu tenho que ordenar muito mais que você não pode dar tal opinião ou coisas do tipo. Então, qual é a importância do ESG nos negócios? Porque o ESG está atrelado principalmente a negócios. O ESG ele é voltado para os negócios, que consequentemente ele é voltado para o bem-estar da sociedade como um todo. Então o ESG ele tem um impacto muito significativo para as companhias e os investidores. Vou tomar uma água aqui, pessoal. Tá. Então, o ESG, o conceito ele não é apenas para uma estrutura que as instituições financeiras e investidores eles devem relatar. Então ele está ligado, ele está na direção, está na mira mesmo de reguladores, de funcionários e também todos os envolvidos no ecossistema aqui. Então esses envolvidos, a gente vai ouvir muito falar sobre isso, são chamados os stakeholders, né? Os stakeholders, eles são todas as pessoas envolvidas no ecossistema de uma organização, de uma comunidade, ou seja, a comunidade em si, os funcionários, os acionistas, os executivos, os clientes, os fornecedores. Esses são os stakeholders, são todos os envolvidos no ecossistema aí do ESG, tá? Então, mas por que são todos os envolvidos? Por que essa importância? Alguns fenômenos que aconteceram aí, como o surto do Covid-19, né, o coronavírus, as mudanças climáticas que estão acontecendo aí constantemente, elas mostraram para nós que nós não somos os donos do planeta, nós somos os filhos do dono, né? Nós não somos os donos do planeta. E nós somos só os administradores da natureza. E como administradores nós temos que ser bons administradores. E o ESG está assumindo uma importância ainda muito maior quanto aos esses eventos recentes. Então as empresas elas têm a responsabilidade e os recursos para realizar as ações climáticas positivas e construir um futuro mais sustentável, um futuro mais resiliente, um futuro mais positivo, né? E fazendo isso, elas devem colocar o dinheiro, tem que injetar o dinheiro no lugar certo, da forma certa. Então, por isso que o ESG ele está totalmente voltado aos negócios, porque imagina uma empresa injetando dinheiro nos lugares errados, numa questão do desmatamento, que como já aconteceu e vem acontecendo, e agora nós estamos na fase de reparação, na fase não de prevenção, mas de restauração, né, de ajuste agora. Agora nós temos que consertar tudo, né? E no Brasil, como que está o ESG no Brasil?
o Brasil ele tem se mostrado bastante positivo, eles têm se mostrado bastante relevante com relação ao ESG. Então, de acordo com a Rede Brasil do Pacto Global, o país está vivendo uma ascensão muito grande no conceito do ESG, com muita mobilização do mercado. Ou seja, como eu falei, por conta aí do Covid-19, que escancarou a parte do S, que começamos a observar mais essas questões de preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito de orientação sexual. Então o S ele escancarou essas questões das doenças do século. Muitas pessoas ficaram doentes com o Covid-19. As pessoas foram ficando em casa, ficando ociosas, ficando mais depressivas. Então esse advento do Covid-19 ele mostrou muito a necessidade do ESG. Então, em 2021, muitas empresas elas se sentiram estimuladas, se sentiram incentivadas a praticar, a repensar e criar soluções para poder impactar positivamente a sociedade através dos critérios e aplicabilidade do ESG. Então, isso está sendo cada vez mais uma realidade. As empresas brasileiras estão aderindo muito mais ao ESG. E atuar de acordo com esses padrões do ESG vão ter alguns benefícios. Primeiro, vai ampliar a competitividade das empresas junto ao mercado. Ou seja, os investidores também vão ficar mais de olho nas empresas que têm uma prática, que tem na sua prática o ESG dentro das suas operações, que criaram uma agenda ESG de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu que a gente chama com a sua materialidade, né, que é a sua atividade principal. E no mundo atual as empresas elas são acompanhadas pelos vários stakeholders. Os stakeholders, como eu falei lá, são os investidores, são os acionistas, são os funcionários, são os clientes, são os fornecedores, é a comunidade. Então as pessoas vão ficar mais de olho nessas empresas que estão ou não praticando o ESG, estão inserindo o ESG dentro das suas operações. Algumas desvantagens que as empresas elas podem ter por não inserirem a prática ESG dentro das suas operações. A não retenção de talentos, ou seja, as pessoas não vão querer mais trabalhar em uma empresa que não tem uma prática ESG. Por exemplo, uma empresa que desmata, propaga aí o desmatamento, né? Pessoas não vão querer mais, investidores principalmente não vão querer mais. Uma empresa que faz trabalho análogo, pratica trabalho análogo a escravo, a escravidão, né? Pessoas não vão querer trabalhar nessa empresa, porque eu não vou querer ser escravo de uma empresa que me faça escravo. Não faz o menor sentido. Então, os talentos, os melhores talentos e até as pessoas que não são os melhores talentos, mas são os talentos para fazer o tipo operacional, o trabalho operacional, elas não vão querer mais atuar nessas empresas. Os fornecedores não vão querer fornecer mais a sua matéria-prima para empresas que praticam
que são chamados greenwashing, né, que nós chamamos, ou social washing, né, que trabalham análogo escravo, é social washing, tipo uma lavagem aí social. Greenwashing, uma lavagem do verde, que está desmatando constantemente, que está poluindo constantemente. Investidores não vão querer, não vão se interessar, não vão ter seus olhares voltados para essas empresas. E então uma outra vantagem que as empresas elas vão ter no mercado, vão ter menores custos. Ou seja, elas vão ter maior crédito junto aos bancos, menor custo nas suas matérias-primas. Vão ser empresas com melhores reputação no mercado, empresas melhores vistas, empresas com maior resiliência e no meio de toda essa incerteza e vulnerabilidade que temos no mundo. Então a tomada de decisão dos investidores ela está totalmente voltada à aplicabilidade de uma empresa com as práticas ESG. Então o ESG, como eu falei lá atrás, que foi criado os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e numa próxima live nós vamos falar de cada um deles e como eles são aplicados em cada empresa, ou alguns em uma, outros menos em outra, enfim, isso cenas do próximo capítulo. Mas o ESG ele está relacionado totalmente aos 17 desenvolvimentos sustentáveis, aos 17 ODS, que são chamados, que vão reunir esses grandes desafios, essas grandes vulnerabilidades, e dentro desses 17 ODS ainda tem 165 metas que devem ser cumpridas até o prazo de 2030 que a ONU estabeleceu para que todas as empresas do planeta estejam em conformidade com o ESG. Tá? Então, além disso, os ODS eles sinalizam grandes oportunidades que estão ligadas diretamente aos negócios. No Brasil, as empresas e a relação do ODS com os negócios e as empresas e o ESG ele nada mais, nada menos é do que a própria sustentabilidade. Então, se uma empresa ela está com a sua agenda ESG implantada nas suas operações, ela pode começar a se considerar uma empresa sustentável. Nós temos aí o caso de várias empresas no Brasil, de grandes empresas. Por exemplo, a Natura, ela é uma das empresas, é a referência de sustentabilidade, uma referência em ESG aqui no Brasil. Por quê? O caso da Natura, por exemplo, eles têm lá os seus produtos à base de algum produto, de alguma fruto da Amazônia. A Natura, ela pega a pessoa local, ele pega a família local que já conhece o produto, capacita, treina ali, para aquela pessoa fazer a retirada do produto de uma forma correta, porque a pessoa da Amazônia conhece, quem está lá na Amazônia, ele conhece todo o procedimento, todos os frutos, qual a época que aquele produto dá, aquele produto é para plantar, é para colher. Então, nada mais eficiente do que pegar uma família ou um grupo de pessoas, ou uma comunidade, uma cooperativa, uma associação local para colher os frutos. Agora eu quero fazer um creme de macadâmia, não sei, alguma coisa assim.
Então vamos avisar aquela cooperativa da Amazônia local que, em tal época nós queremos o macadâmia. E aí eles, que já estão treinados, estão capacitados através do estudo, vão comunicar a Natura e falar: olha, Natura, macadâmia não vai dar nessa época, vai dar em tal época. Então vocês lançam o seu creme ou o que vocês forem fazer em tal época, porque a época da colheita da macadâmia é em março, não sei, estou chutando. Então vamos fazer o lançamento desse produto, março, não sei quanto tempo, vamos colocar 2 meses, março, abril, maio. E aí a Natura vai falar: ok, então vamos escolher os produtos em março e vamos já falar em maio, em abril nós começamos a fazer o anúncio, todo o procedimento, e em maio nós lançamos o produto de macadâmia. E assim não agride o meio ambiente, pega o produto da forma certa, envolve a comunidade, dá emprego para aquela família ou para aquelas famílias, e assim a Natura vira uma empresa, se tornou uma empresa sustentável, porque ela vai pegar vários braços do ODS, que numa próxima live nós vamos falar, destrinchar cada ODS. Então a partir daí é necessário minimizar aí os impactos negativos, potencializar os positivos e também equacionar os prejuízos, medir os prejuízos aí que são provocados. Em 2020, a B3, a Bolsa B3, ela lançou com uma parceria aí com a SP Dow Jones o índice SP-B3 Brasil ESG. O que significa isso? Ele utiliza o critério baseado nas práticas ambientais, sociais e de governança para selecionar algumas empresas para fazer parte do índice deles, que é o ISE, que é um índice sustentável ecológico, alguma coisa assim. Então o que acontece entre esses critérios, eles aderiram a 10 princípios globais, ou seja, 10 princípios do Pacto Global, que está dividido aí em 3 áreas, que é dividido nas áreas do direitos humanos, área do trabalho e área 4, na verdade, né? Direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E esses são os índices que a B3 ela utiliza para poder não premiar, mas escolher empresas referências do ESG no Brasil, né? Referências em sustentabilidade. E eu listei aqui os 10 passos em que esses 10 princípios, para a gente conhecer um pouquinho desses princípios do Pacto Global, que foram ditos, né, que foram colocados aí para que as empresas elas estejam de acordo para que sejam selecionadas para o índice de sustentabilidade aí da B3. No primeiro bloco, lembra que eu falei que tem 4 blocos: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção? No primeiro bloco, ele está dividido em dois índices, que é o índice que as empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Esse é um. E o outro, ele assegurar que
a não participação na violação desses direitos. Ou seja, então elas têm que respeitar, não só respeitar os direitos, mas também promover a não violação, né? Assegurar que esses direitos não sejam violados por ninguém, tá? Então, esses direitos humanos aí. No bloco de trabalho, que é o segundo bloco, as empresas elas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. O segundo é a eliminação de todas as formas de trabalho forçado compulsório. Todas as formas de trabalho compulsório, de trabalho forçado. Eliminação da prática de trabalho análogo à escravidão. Simples assim. E nós tivemos muitos problemas no Brasil e às vezes ainda encontram empresas que praticam trabalho análogo a escravo. O terceiro na área de trabalho é a abolição efetiva do trabalho infantil. Nós podemos ver que tem muitas crianças submetidas a trabalho infantil, trabalho forçado. Já são duas coisas em uma aí. Trabalho infantil já caracteriza um trabalho análogo a escravo, porque a criança está sendo forçada. Então, de acordo com a Constituição, todas as crianças elas têm o direito de escola, recreação e outras coisas mais, né, do amparo. E o quarto no bloco de trabalho é eliminar a discriminação no emprego. Eliminar a discriminação de todo e qualquer tipo. Discriminação social, discriminação racial, discriminação de gênero, discriminação de orientação sexual. Tem uma discriminação aqui que acontece muito, é o que é chamado etarismo, que é a discriminação mais velhas nos cargos de trabalho. Eu não vou contratar porque tá velho demais. Tá velho demais, eu não vou contratar. Então é o etarismo, também é uma discriminação. No bloco do meio ambiente, vou tomar mais uma água aqui. No bloco de meio ambiente, nós podemos ter o seguinte: as empresas elas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais. Então, tem que prevenir sobre os desafios do meio ambiente, evitar as queimadas, o desmatamento, desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental. Então as empresas elas têm que chamar para si essa responsabilidade de, eu vou pegar uma determinada área, eu vou plantar, vou cuidar dos animais, não poluir a água, os mares, né? Água doce ou salgada, eliminar os dejetos de uma forma correta, incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientais amigáveis, ou seja, utilizar a tecnologia da forma correta para melhorar o meio ambiente, para fazer melhorias no meio ambiente, como por exemplo essa questão da energia, né? Energia eólica, energia solar, utilização de energia solar. Então vamos utilizar, quando possível, utilizar esses equipamentos, essa tecnologia, que vai melhorar o meio ambiente. E no quarto bloco
Tem uma só, mas eu acho que é muito importante e é o bloco mais delicado que diz respeito aí, principalmente quando diz respeito aí em questões públicas, né? Que é o bloco anticorrupção. Então as empresas, elas devem combater a corrupção em todas as suas esferas, inclusive a extorsão e a propina. Esse é um fator muito delicado, principalmente quando se trata de poder público. Nós vemos aí que na nossa história aí, é uma história desde o início aí de extorsão, a história do Brasil, de propina, e nós temos que quebrar esse elo aí dessa corrente aí. Vamos ter que cortar essa corrente no meio. Vamos ter que fazer parar, cortar essa energia para o lado de cá. Não temos que eliminar. Não permitir mais extorsões e propinas no nosso meio. Isso, os investidores, eles estão muito de olho nas empresas. Eles estão pesquisando. Uma empresa que chega no banco para pedir um empréstimo, eles vão pedir o relatório, e o relatório correto. Se não tiver, se tiver alguma praticazinha de extorsão, de uma agulha, de receber 1 centavo de propina, não vai receber o crédito dos investidores. Então, por isso, o ESG, ele não tem mais volta. O ESG, ele é muito importante. Está se fazendo muito importante. A pandemia, ela veio para mostrar a importância do ESG. Porque antes, nós só falávamos muito de meio ambiente, né? No máximo aí, um pouquinho aí de corrupção, um pouquinho, mas não era tão relevante. Agora não. A questão do meio ambiente, nós podemos ver aí, o clima está mudando. Chuvas, alagamentos, geleiras derretendo, lugares esquentando demais, enchentes direto, montanhas caindo, tudo destruindo. Isso por conta, o próprio ar, né? O próprio ar está pesado, está sujo, não está mais puro, né? Isso por conta da falta de cuidado, da falta de administração nossa com o meio ambiente. A parte social, né? A gente pode ver aí, várias mortes com relação ao racismo, pessoas morrendo, sendo assassinadas por conta de racismo, não só questões por ser negro, mas por serem índios, por serem judeus, né, por questões sociais. Você é pobre, você matando mendigos, você é pobre, você tem que morrer, né? A pessoa é menos favorecida socialmente, então morre. Orientação sexual diferente, morre, ou não pode ser contratada numa empresa. Não permito isso aqui. Então, falta de transparência nas empresas. Empresas não ficam escondendo caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 1000. Empresas praticando propina, extorquindo seus funcionários, não praticando e não tendo um salário, oferecendo um salário justo para os seus funcionários, né? Trabalhando mais do que
o necessário, que as horas o permitem, ou mais do que o salário é comparado. Então a gente pode ver perceber aí que o tema ESG ele tem feito cada vez mais parte das agendas dos investidores que buscam um retorno aí financeiro alinhado às práticas de sustentabilidade. Então, nesse sentido aí, esses 10 princípios do Pacto Global, junto aos 17 ODS da ONU, eles servem de guia, eles estão servindo de guia para que as empresas analisem as suas práticas ESG e estejam alinhadas aos padrões internacionais e de referência que a ONU propôs e está exigindo que todas as empresas tenham até o ano de 2030. Então, essa é a importância do ESG para todas as empresas, para a implantação de uma agenda ESG. E por isso que acho que eu nem me apresentei. Eu sou José Ricardo, palestrante, mentor e especialista em ESG. Por isso que eu estou aqui conscientizando através dessas palestras, mas também tenho o meu programa de mentoria para ajudar as empresas a começarem a implantar uma agenda ESG de acordo com a sua materialidade, porque cada empresa tem uma materialidade diferente da outra. E materialidade que nós falamos no ESG é o seguinte: uma empresa uma Vale, por exemplo, uma empresa, a materialidade dela principal é o meio ambiente. Já uma empresa de tecnologia é a parte social, de governança, que já foi comprovado que uma empresa, e isso serve para todas as empresas de todos os setores, uma empresa socialmente diversa, ela é muito mais produtiva. Mas a materialidade para uma é mais evidente em um ponto, materialidade para outra é mais evidente em um outro. Um banco, por exemplo, a parte de governança, a materialidade é um pouco maior, mais evidente, porque envolve questões financeiras, mais forte aí. Então por isso é a importância do ESG para todas as organizações. Não só as grandes, principalmente as micro, pequenas e médias empresas. Então, por isso que eu estou aqui para falar do meu programa de mentoria em ESG para as micro, pequenas empresas, palestras de conscientização e programas de mentoria em ESG, que é para ajudar as empresas, as micro, pequenas e médias, a iniciarem essa prática, iniciarem com essa agenda ESG e estarem mais bem vistas no mercado aí, estarem voltarem aí os olhares dos investidores para vocês, micro, pequenas e médias empresas. Também tem o meu e-book sobre o ESG, a qual eu já vou deixar o link, se eu não deixei, vou deixar o link para vocês adquirirem, que vai falar um pouco sobre o que eu falei hoje, e lá vai ter um pouco o caso da Natura também, o case da Natura, e um pouco de como implementar o ESG dentro de uma empresa. Mas estou com um programa de mentoria para ajudar vocês, micro, pequenas e médias empresas, a implementarem essa agenda ESG, acelerar esse processo aí
e torná-las mais resilientes aí, mais vistas aí no mercado no mercado em geral, né? Junto aos investidores, junto às bolsas de valores, junto aos clientes, porque os clientes eles não estão comprando mais de empresas que não têm uma prática ESG. Muitos clientes não estão. Muitos fornecedores também não estão. E também livrar as empresas de muitos fornecedores que não estão praticando o ESG. Porque muitas vezes diretamente a empresa ela é punida não por não estar praticando ESG ou por estarem praticando atos contra ESG, mas os seus fornecedores diretos eles estarem indo contra as práticas ESG e consequentemente os investidores descobrem isso com certeza através de relatórios, não vão mais investir em empresas, não vão ser mais bem pontuadas para o investimento de vários investidores aí, tanto nacional quanto internacional. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o recado que eu queria deixar com vocês. Então, deixei uma enquete aí, espero que vocês respondam. Deixei também o arroba do meu Instagram, que é @josericardo.esg. Deixe o seu contato lá no meu direct. Respondam a enquete sobre se vocês já têm um planejamento estratégico ESG para a sua empresa. Se não tem ou quer melhorar, deixe o seu contato lá no direct, me chama lá que eu posso ajudar vocês. Tá bom? Tenham todos uma boa tarde e lembrando que o ESG não tem mais volta. Vamos falar de ESG constantemente. Uma boa tarde aí, bom fim de semana a todos. Um abraço.